Bom, eu sou o Jandir e hoje vamos estar falando um pouco sobre o terceiro cavaleiro do Apocalipse. Então, vamos para o vídeo. Bom, como eu falei, hoje vamos estar falando sobre o terceiro cavaleiro do Apocalipse e é o que muitos cristãos, líderes evangélicos, têm falado a respeito disso por conta dessa guerra entre Irã e os Estados Unidos. Então, eles acreditam que no meio dessa guerra está surgindo esse terceiro cavaleiro, que é o cavalo preto do Apocalipse. E surgindo esse cavaleiro, ele vai trazer também as consequências, né? Questão desse cavalo, que é o que diz o livro do Apocalipse. Então, deixa eu ler aqui, para vocês verem. Apocalipse 6, 5 e 6. Apocalipse 6, 5 e 6. Ó. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha balança em sua mão. Continuando, Apocalipse 6, 5 agora. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, visão de João, eu acho que é João, uma medida de trigo por um dinheiro. Apocalipse 6, 5. Bom, isso significa que seria uma espécie de uma crise muito grande, porque o cara iria trabalhar muito e ganhar muito pouco. A pessoa que ganha um salário mínimo hoje já não dá, já é difícil. Imagina você ter que trabalhar e ganhar muito menos do que isso. É bem complicado, né? Então, isso é o que vai acontecer mais ou menos quando surgiu esse tal do cavalo, terceiro cavaleiro preto. Cavalo preto, né? Está segurando uma balança em suas mãos. E, bom, significa, né, aparecimento da crise, tipo uma crise mundial. O preço dos alimentos subindo disparadamente, o preço do petróleo, né, dos combustíveis também subindo, e é o que muitos cristãos, muitos líderes estão falando aí, que por causa dessa guerra entre Irã e os Estados Unidos, está surgindo aí esse terceiro cavaleiro do Apocalipse, que é o cavalo preto, né? Bom, sei lá, né? Quando começam a falar muitos líderes espirituais aí, evangélicos aí, estudam, né, a Bíblia, e eles têm um certo conhecimento e, né, eles estudam pra caramba a Bíblia, e pode ser sim, né, entre essa guerra entre Irã e Estados Unidos, surgir, né, esse tal cavalo preto, que é o terceiro cavaleiro do Apocalipse, né, e com ele traz essas consequências, que é a crise mundial. O preço dos alimentos tudo subindo e também o preço dos combustíveis subindo de uma forma absurda, né? Bom, hoje a gente vai ficando por aqui, dessa vez falando um pouco sobre o terceiro cavaleiro do Apocalipse, que muitos cristãos, muitos evangélicos, inclusive líderes espirituais, acreditam, né, que entre essa guerra entre Irã e Estados Unidos está surgindo aí esse terceiro cavaleiro do Apocalipse. Bom, se estão falando, eu acredito, porque está na Bíblia, né, no livro do Apocalipse. Fica Apocalipse 6, 5 e 6. Só você ler na Bíblia que fala. Agora, para muitos eu sei que isso é fanatismo, isso é loucura. Sei que tem gente que não acredita. Agora,
geralmente os evangélicos, né? E eu acredito também que alguns católicos, muitos católicos também acreditam, né? Essas passagens bíblicas, né? E tal. E eu também acredito, eu sou cristão, sou evangélico, eu frequento igrejas também, leio a Bíblia e eu acredito nessas coisas. Eu sei que a palavra de Deus ela é verdadeira e dia após dia ela vem se cumprindo. Bom, vou ficando por aqui. Dessa vez falando um pouco sobre esse cavalo preto do Apocalipse. E não esquece de deixar aquele like, que isso ajuda o canal, além de se inscrever. E até a próxima.